Fala galera ligada no Pautas e Táticas, fazia tempo que eu não fazia uma análise rápida, essa eu já tô pretendendo a fazer há muito tempo, mas só agora eu realmente me senti preparado para detectar os padrões do Red Bull Bragantino. Na semana passada eu estava na transmissão da Alternativa Esportes com o José Roberto Giulianelli e a operação do Yuri Miltersteiner no jogo do Bragantino contra o Flamengo, empate em 1-1 lá no Nabi Abichedi. E eu consegui detectar alguns padrões, inclusive de escalação, né? O time que também foi base do empate contra o Corinthians e dos jogos contra o Libertad na Copa Sul-Americana. Bragantino que é uma equipe muito qualificada e que me inspirou a fazer essa análise, visto que já foi líder do Campeonato Brasileiro, está ainda dentro do G6 do campeonato, incomodando o grande, chegou a vencer o Flamengo no Maracanã no primeiro turno e, obviamente, está na final da Copa Sul-Americana, então com certeza é um time que chama bastante atenção de todos. Time base é esse aqui, num 4-1-4-1, 4-3-3, algumas pessoas podem enxergar até um 4-2-3-1, mas o time base normalmente tem Cleiton no gol, Aderlan, ótimo lateral direito, Fabrício Bruno e Léo Ortiz, que inclusive teve na seleção brasileira, né, o número 3 aqui, um ótimo zagueiro também. A lateral esquerda pode ter o Edmar ou o Luan Cândido, que foram os jogadores aí que trocaram por lesão e tal, nessas últimas partidas citadas aí na abertura. O Jadson é o primeiro volante, aqui o meio campo tem o Praxedes encostando um pouco mais no ataque e o Eric Ramírez sendo quase que um segundo volante ali, e o trio de atacantes muito bom e muito rápido, com o Arthur, grande destaque individual desse time, depois da saída do Claudinho para o Zenit, é o ponta direita, o Ítalo é o centroavante, o jogador mais avançado do time, goleador da equipe, e o Coelho é quem joga aberto pelo lado esquerdo. Esse time se destaca principalmente pelas transições, que são muito rápidas, né, com poucos toques na bola, abusando muito das triangulações e também das inversões de jogadas. Essa equipe ela tem como um grande padrão de saída de bola: abrir com os dois zagueiros, encostar aqui os volantes, os meio-campistas de uma forma geral, os dois laterais sobem ao mesmo tempo, os pontas continuam abertos e aí normalmente os passes são feitos do goleiro para o zagueiro, do zagueiro para o lateral e do lateral diretamente para um dos meio-campistas. E assim o jogo prossegue. Sempre há muita aproximação entre os jogadores, seja lá qual for o setor, para que eles possam triangular. À medida que o time vai avançando, vai se montando um padrão de escalação do 3-1-4-2. O jogo é forçado muito pelo lado direito, com as combinações entre o Aderlan e o Arthur. Então vamos exemplificar com a entrada dos dois, né? Com a jogada acontecendo pelo lado dos dois. Então o pivô, que é o Ítalo, ele vai ganhar a companhia de um outro atacante na área. Nesse caso a gente exemplifica aqui com o Coelho. Então o Arthur ele vai aparecer um pouco mais centralizado para receber essa bola na entrelinha. O Aderlan vai ficar aqui como um lateral mais aberto, enquanto que o outro lateral vai ficar como base. E aqui os meio-campistas vão avançar juntos. É isso. O Jadson ele vai ficar como um meia base, né, como um volante base. E os outros meias eles vão avançar juntos. O Praxedes é o cara que mais se aproxima do ataque. O Praxedes é o cara que mais se aproxima do ataque. E aqui o Coelho ele vai ficar um pouco mais aberto. Então o padrão é esse. Um meia vai encostar, o outro vai ficar dentro da linha de 4, um ponta vai permanecer aberto e o outro por dentro. O padrão ofensivo do Bragantino é esse, o 3-1-4-2, que é muito propenso a triangulações, a aproximações e a transições muito rápidas. Essa foi a principal característica que me chamou a atenção no time do Bragantino. Outra coisa, o Bragantino ele tem como função, como principal fundamento, ele acumular muitos jogadores no meio e manter esses jogadores abertos. Então, quando essas triangulações acontecerem e os jogadores forem se aproximando do setor de meio campo, as pontas elas vão ficar muito abertas. Então é muito possível, acontecendo na saída de bola, esse tipo de jogada. E aí quando ela vem para o meio, quando a bola vem para o meio, a gente vê uma inversão de jogada para o outro ponta.
É muito comum a gente ver esse tipo de jogada acontecendo no Bragantino. As inversões, elas são muito usadas. Eu costumo dizer que o Barbieri, que é o técnico do Bragantino, Maurício Barbieri, ele aplica um jogo de posição, mas com princípios também do jogo funcional, né? Onde o time foca para um lado da jogada, né? O time todo se aproxima do lado em que a jogada acontece, mas sempre vai ficar um jogador aberto do outro lado. E aí a bola vai à procura dele, porque isso vai atrair toda a marcação para aquele ponto específico. Uma outra jogada que vale a pena destacar da equipe do Bragantino, deixa eu reorganizar aqui a equipe, é a jogada de pivô, que muitas vezes acontece com o Ítalo. E é uma jogada muito inteligente do time do Bragantino. Vou até colocar aqui a linha de defesa do adversário, porque essa jogada é realmente muito inteligente. Dentro desse padrão, quando a jogada está acontecendo pelo meio e o Ítalo sai da área para poder receber a bola de costas e fazer um pivô, ele arrasta com ele a marcação de um zagueiro, que sai para poder dar esse combate no Ítalo. Com isso ele faz o pivô e abre o espaço para um ponta poder atacar. Quando o ponta ataca, o outro ponta também vai atacar nisso. O resto da defesa que se posiciona vai ser empurrada para trás, né, com a presença dos jogadores que vão avançando, um meia também acaba encostando e chamando a atenção do resto do sistema defensivo. Como aqui nesse exemplo o Arthur atacando esse espaço que foi deixado pela saída do zagueiro e pela subida, né, pelo recuo do Ítalo como centroavante, e a defesa toda sendo empurrada para trás com essa entrada dos jogadores na área, a bola pode ser rolada para trás e encontrar o próprio Ítalo aqui na meia-lua da grande área para ele poder finalizar. É uma jogada muito insistentemente pensada e tentada pela equipe do Bragantino. Bom, já falamos que o lado direito é o lado mais forte, falamos que o Praxedes é o meia que mais encosta na área. O time busca incessantemente as finalizações, em quase toda jogada que tenta, não faz nenhuma questão de entrar na área, se não conseguir, finaliza realmente de longa e média distância mesmo. É um time muito talhado para isso, talhado também para os contra-ataques. Uma praxe, né, desse time do Bragantino, é um padrão tático estabelecido por eles. Os pontas dão muita amplitude às jogadas, como eu disse. Uma outra característica também desse time, vamos tirar aqui a linha defensiva, é que o jogo pouquíssimo passa pelo meio-campo nas transições rápidas. As jogadas acontecem muitas vezes com os zagueiros. Quando o time está bem postado e tenta contra-atacar, a exemplo do gol que o Bragantino fez contra o Flamengo, por exemplo, que foi uma das últimas partidas aí do Campeonato Brasileiro, o Léo Ortiz, que é um zagueiro destro, mas que atua pelo lado esquerdo, ele aproveitou muito bem esse passe em diagonal para poder encontrar o Arthur saindo da ponta e vindo para dentro e poder fazer aquele golaço, aquela finalização de fora da área. Então a ligação direta entre os zagueiros e o ataque, ela também é muito tentada pelo Bragantino. É também um padrão que pode ser detectado, pode ser colocado como um dos mecanismos mais vistos nesse time do Bragantino. Um jogo passando pouco pelo meio campo, a não ser com aquela estratégia, né, de abrir os lados do campo, fechando a marcação do adversário, fazendo com que todos eles, né, todos os defensores, todos os meio-campistas, ou a maioria deles, né, foquem a marcação por dentro para eles poderem abrir o jogo pelos lados. Com isso, é muito importante a amplitude das jogadas, com os dois pontos e também com a subida dos dois laterais. E é um time que chama muito atenção, porque quando perde a bola, tá? Não na marcação na saída de bola, que a gente vai falar já já, mas quando perde a bola, todo mundo volta imediatamente para o campo de defesa. Como dissemos, o Praxedes é o cara que fica um pouco mais liberado no meio campo ali para jogar do lado do Ítalo. Então, quando perde a bola no campo de ataque, quase que imediatamente todo mundo volta para marcar atrás da linha da bola, e quando recupera, o time faz aquelas triangulações e tem esse forte, né? As transições rápidas. Então aqui a gente pode ver o Praxedes encostando no Ítalo, um ponta vindo para dentro, o lateral atacando por fora, o outro ponta ficando, e sempre um lateral base fazendo essa companhia aí aos zagueiros, e é um volante que normalmente é o Jadson. Agora, como a gente estava falando, marcação, a saída de bola normalmente é uma marcação por pressão. Vamos voltar aqui com a linha de defesa do adversário. É uma marcação que sempre induz
uma marcação que sempre induz o Bragantino a sair pelos lados. Então, os dois zagueiros são bem marcados. Quando eles abrem aqui, sempre os atacantes vão fazer esses cercos zagueiros para justamente dar os lados para que o adversário saia pelos lados. Saindo pelos lados, o time automaticamente já começa a marcar no setor da bola e fechar os espaços para essa saída. Porque o gol estando centralizado, se você atacar pelos lados, você afasta o perigo da sua defesa. Além disso, na própria saída de bola, o goleirão Cleiton, que é um goleiro que joga muito bem com os pés também, sempre é uma boa opção de retorno, uma opção de segurança. Então esses são os padrões que eu consegui detectar no time do Bragantino, né, nessas últimas partidas que eu acompanhei. Procurei me aprofundar bastante, estudar bastante o time do Bragantino, fazer observações pessoais e também analisar, conseguir pegar, né, colher alguma coisa de outras análises que já foram feitas dessa equipe. Uma equipe muito interessante, joga um futebol moderno, uma equipe que desportivamente não tem um projeto para conquistar títulos. Se acontecer, é por consequência. Então é um time que, até por não ter uma torcida tão numerosa assim lá em Bragança Paulista, é um time que foi fundido, né, o Red Bull Brasil se fundindo com o Bragantino, o Alvinegro, o antigo Alvinegro, então formando aí esse novo time. É um projeto que tem muito mais a ver com gerar lucro, revelar atletas para o mercado internacional e conseguir fazer boas vendas do que conquistar títulos propriamente dito. Ainda assim, o Bragantino tem grandes chances de estar na Libertadores do próximo ano e ainda conquistar um título internacional, quem diria, né? Está na final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. É um projeto muito interessante. O projeto da Red Bull no futebol tem dominado aí o mundo aí, né? Tem o Salzburg na Áustria, tem o Leipzig na Alemanha, que são os exemplos de mais sucesso, né? Os exemplos mais bem-sucedidos. Tem o New York também, né? Lá nos Estados Unidos, inclusive o Thierry Henry jogou por lá, Juninho Pernambucano também, outros atletas consagrados do futebol mundial. E aqui no Brasil vem se consagrando não com esse tipo de jogador, né, mas assim como é lá na Europa, revelando atletas de um mercado até menor, mas conseguindo até contra-atacar. O perfil de perfil de contratação do Bragantino tem sido pegar jogadores até que são talentosos, jovens, mas pouco aproveitados em outros clubes, como foi o próprio Claudinho lá atrás, né, que jogou no Santos, jogou no Corinthians, o Praxedes, né, que é cria do Internacional, o Natan, que hoje é reserva aí dessa zaga que pertence ao Flamengo ainda. Enfim, esse é o perfil de contratação do Bragantino. Vai lapidar os atletas, é um trabalho bem feito, né, de futebol, bem jogado e tal. E aí, sendo aí uma boa vitrine, vai conseguir vender os jogadores para fora e naturalmente vai sendo também bem sucedido, mas sem essa viés, sem essa cobrança. Então pode se permitir até jogar um futebol mais faceiro, né, sem muita cobrança tática, técnica e tal, porque consegue fazer isso, tem a paz necessária para isso, sem a cobrança de um clube gigante. Até por isso consegue praticar esse futebol e ser bem sucedido com tanta naturalidade no cenário nacional e também internacional, afinal de contas está na final do Sul-Americano. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!